Olá, pessoal. Eu sou Débora Garófalo, sou professora há 15 anos da Rede Estadual de Ensino e atualmente sou gestora de tecnologias na Secretaria Estadual de Educação. E entre a minha trajetória, ganhei alguns prêmios, entre eles, fiquei entre os 10 finalistas do Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação, um dos maiores prêmios, um dos mais importantes prêmios da educação. Então, que eu tive a honra ali de estar levando a nossa educação a esse nível mais alto do mundo. E hoje eu estou aqui, então, para conversar com vocês sobre educação disruptiva, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso, que vai estar ligado ao tema Educação 4.0 também, mas descomplicando o processo de inovação. Vivenciamos, antes da pandemia, um cenário muito falado, que é da Revolução Industrial, né? Que é onde nasce, então, todo esse cenário aí da educação 4.0. Então, já vínhamos falando de inteligência artificial, falando de internet das coisas, mas também falando aí de inovação, né? De programação, de robótica, e de repente tivemos aí uma transformação acarretada pela pandemia. Mas, como eu comentei com vocês, né, a gente já vinha falando então desse cenário da revolução industrial, porque esse cenário da tecnologia já era algo que a gente vinha discutindo muito, principalmente pelos avanços que nós tivemos pelo cenário das revoluções industriais, que se começa lá desde a primeira, né, com a mecanização dos processos de energia hidráulica e de vapor, a segunda revolução, com o início da produção em massa, proporcionada pela aplicação da energia elétrica, a terceira revolução industrial, com a automação desses processos de eletrônica, tecnologia da informação, e a última que nós estamos vivenciando nesse momento, e que a gente não pode deixar de fora, o cenário da educação, é essa fusão dessas tecnologias, né, que está combinando, então, as esferas físicas com a digital e a biológica. E dentro desse cenário, é impossível a gente não pensar em educação. Mesmo que em alguns momentos a gente tenha aquela sensação que a gente ainda está lá na educação 1.0, aquela mediada por Giz e Lousa. Mas a pandemia vem trazendo algumas lições que nós não podemos deixar do lado de fora da nossa sala de aula, a tecnologia. Mas que tipo de tecnologia é essa? Como inovar nesse processo? E é um pouco disso que nós vamos conversar aqui, né? Como romper velhos paradigmas. E aí, então, alguns caminhos, né? Que eu quero trazer aqui uma outra provocação para vocês, alguns caminhos para a gente trabalhar com essa educação disruptiva, é pensar o seguinte: robótica é maker, programação é maker, pintura é maker, eletrônica é maker, impressão 3D é maker, marcenaria, costura. Tudo isso, então, faz parte de um universo que a gente fala que é a porta de entrada para a inovação hoje, o movimento maker. E aí, o movimento maker, ele propôs nos últimos anos o resgate dessa aprendizagem mão na massa. Ou seja, que através das nossas mãos, a gente possa desenvolver um determinado conteúdo, utilizando para isso a interdisciplinariedade, onde esses meninos e meninas podem encontrar um novo significado na escola. Mas mais do que isso, entender o porquê que ele precisa aprender matemática, física, história, geografia e como tudo isso está relacionado. E esse conceito, ele vai muito além disso, porque ele traz como objetivo promover e estimular a criação, investigação, resoluções de problemas dos nossos estudantes, fazendo os nossos estudantes pensar para além da caixinha, conectando ideias que pareciam totalmente desconectadas. E aí, queria falar muito do maker,
falar muito do mão na massa, porque, como eu falei, a cultura maker ela é uma grande possibilidade para a gente romper com todo esse processo e levar essa inovação para dentro da sala de aula, descomplicar um pouco desse processo. Principalmente porque o maker é aquele que realmente, literalmente, ele vai colocar a mão na massa para fazer. Está ligado diretamente a uma atitude. E que atitude será essa? Como vocês imaginam que seja essa atitude? Essa atitude é olhar para um problema e ter a capacidade de elaborar um projeto que seja criativo, que para resolvê-lo a gente possa experimentar possibilidades, ser curioso, resiliente e experimentador, mas principalmente que erra e aprenda com os erros. E se tiver aí algum professor nos assistindo, eu deixo a dica. Professor, se permita aprender, se permita errar. E aí, falando um pouquinho ainda dessa atitude maker, o maker é aquele que, através da curiosidade, vai buscar ajuda e ter uma atitude aberta para essas trocas com as pessoas. Ou seja, vamos trabalhar com outras habilidades, trabalhar colaboração, trabalhar a empatia, trabalhar habilidades que hoje são fundamentais, são habilidades socioemocionais, muitas delas híbridas, como a criatividade, o pensamento crítico, mas também habilidades que são cognitivas, que fazem parte da nossa essência. Então, com o trabalho inovador, a gente pode colocar uma educação à frente do nosso tempo e promover algo que seja realmente significativo para os nossos estudantes, mas que também coloca o professor diante de um novo papel, que é o de mediador de conhecimento. E aí eu trago um pouquinho aqui para vocês os pilares dessa filosofia maker, que consiste em consertar, modificar, fabricar, fazer, construir, mas acima de tudo, dar esse primeiro passo, ter aquela atitude que a gente falou para começar. E aí a cultura maker, ela vai possibilitar uma série de possibilidades, mas principalmente que a aprendizagem ocorra em formato de experimentação, onde o estudante ele vai ter a oportunidade de sair da passividade e assumir o centro do processo de aprendizagem, através de uma vivência, através das metodologias ativas. Por isso que ela é única em si mesma, mas ela se completa através de um objetivo muito maior e através da forma que o professor vai abordar todo esse conhecimento. Visando sempre, então, trazer esse menino para o centro do seu processo de aprendizagem, mas mais do que isso, que ele se torne um protagonista da sua própria história. Primeiro, o professor, ele realmente é um facilitador, ele vai colaborar. Mais do que isso, ele vai mediar. Aí muitas das vezes as pessoas me perguntam assim, Débora, mas precisa ter todo um conhecimento em pensamento computacional? Eu preciso saber programar, por exemplo, para replicar isso para os meus estudantes? Não. Você muitas das vezes precisa ter aquilo que a gente falou lá atrás, atitude. Dá esse primeiro passo, está aberto a aprender, porque também o professor, ele é aprendente desse processo, justamente porque esses novos tempos traz essas novas possibilidades. Professor como mediador de conhecimento. E olha que coisa bacana ter a oportunidade de aprender com os estudantes. E aí, eu não posso deixar de passar por aqui sem contar um pouco para vocês da minha história, que é uma história real da educação 4.0 em ação, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Então, em 2015, eu chego numa das escolas
das mais violentas aqui da cidade de São Paulo, localizada entre 4 grandes favelas aqui da capital, e cercada pelo tráfico de drogas, pela violência, mas principalmente pela também falta de infraestrutura, como saneamento básico, onde a escola era tida como uma das piores, né, pelos resultados apresentados, mas também por sua localização e pelos próprios professores que se queixavam dos estudantes. Nessa escola surge a oportunidade de eu me tornar professora de tecnologias, onde eu tive uma vivência muito grande como professora de língua portuguesa. Eu tenho toda uma carreira na área de humanas, né, me formando em letras, pedagogia, especialização em língua portuguesa, mestra em linguística, mas eu levantei a minha mão naquela comunidade e decidi ser professora de tecnologias. E me lembro muito bem da fala da minha diretora, que me falava o seguinte: Débora, você é uma excelente alfabetizadora, uma excelente professora de língua portuguesa, recém-chegada na escola, por que trabalhar com tecnologia? E eu olhei bem para ela e falei, porque eu acredito que a tecnologia pode transformar a vida desses meninos e meninas. Fiz o projeto e fui aceita pelo conselho de escola para trabalhar com algo que realmente eu acreditava muito que poderia mudar a vida dos meninos e meninas, que era o ensino de programação e era o ensino de robótica. E me tornei professora de mais de 1.000 estudantes. Uma diferença muito grande para uma professora acostumada a apenas lecionar para uma sala de 30, 35 estudantes ou algumas salas, né, no caso de língua portuguesa. Mas fui fazer um diagnóstico, eu estava muito empolgada para começar a ensinar e principalmente aprender com esses estudantes, já que eu sabia muito sobre programação e robótica, por algumas vivências, mas eu não tinha o domínio de ensinar esses alunos. E aí eu levei um balde de água fria, quando 70% dos meus estudantes me relatavam que o lixo era um problema sério na vida desses meninos e meninas. Em pleno século XXI, essas crianças eram impedidas de ir para a escola devido ao alagamento na casa, devido às chuvas, que trazia doenças como dengue e leptospirose. No exato momento, eu tinha uma sala de aula, como vocês estão vendo na imagem, com todos os aparatos, né, equipada com computadores, com televisões, mas essas crianças me trouxeram um problema que para mim era muito mais grave. E aí eu entrei num dilema como qualquer professor. Como ensinar programação, como ensinar robótica, se a necessidade dessas crianças era outra. E aí eu tive naquele momento algumas oportunidades. A primeira, eu pensei, vou me lamentar por aquilo que a escola pública não tem, que eram condições adequadas de promover um ensino. A segunda é, eu não posso ensinar programação e robótica sem resolver essa questão. E aí eu tive um estalo, aquelas ideias que a gente sempre tem enquanto os professores. Eu resolvi ofertar para os meus estudantes que nós fôssemos para as ruas, coletar materiais recicláveis e lixo eletrônico e, a partir desse recolhimento, a gente pudesse, num segundo momento, trabalhar com robótica com sucata. E a partir desse momento, nasce o trabalho de robótica com sucata, dessa vontade de transformar a vida dessas crianças da periferia aqui da cidade de São Paulo em algo muito maior, um ensino que realmente fosse significativo, mas principalmente que eles se tornassem protagonistas da sua própria história. E a partir daí, então, eu tive todo um trabalho de acolher esses estudantes e de mostrar para eles o potencial que eles tinham. E no primeiro momento foi muito difícil. E eu ouvi duas frases que me marcaram muito. A primeira, professora,
Você quer nos tirar da nossa única aula com tecnologia para que a gente possa pegar lixo na rua? O que vai adiantar? O que vai mudar? E a segunda, robótica, professora, não é coisa para aluno de escola pública. Robótica é coisa para aluno de escola particular. Naquele momento eu me senti muito pequena, porque você vê que os estudantes eles não tinham sonhos. Acreditar que eles não poderiam aprender algo por conta da situação ou por conta de estudarem numa escola pública. E aí houve todo um trabalho, então, de sensibilização, de mostrar que eles poderiam, sim, aprender e que o trabalho poderia surtir efeito se eles levassem a sério, principalmente se eles assumissem esse papel de multiplicadores. E meio a contragosto, eles foram, sim, comigo para as ruas. Fizemos inicialmente um painel, e quando fizemos esse painel, eles olharam para mim e falaram assim: professora, mas é aqui que eu moro, nesse monte de lixo? Eles estavam acostumados a vivenciar aquele lixo diariamente. Eles sabiam que aquele lixo era um problema, mas eles não tinham mais a dimensão de como era aquele lixo. Provocá-los a sair nas ruas, fotografando aquele lixo, conversando com a comunidade, gerou um incômodo neles. E esse incômodo foi o primeiro propulsor a transformar um pouco dessa realidade. E o segundo propulsor foi que, a partir dessa fase inicial, a gente fez uma experiência. O primeiro protótipo que nós construímos na sala de aula foi um carrinho movido a balão de ar. O suficiente para transformar a aprendizagem. Me lembro como se fosse hoje. A minha inspetora, Cleide, chegando na sala dos professores e falando assim: Débora, tem muita criança lá fora te esperando com rolinho de papel higiênico, tampinha de garrafa, canudinho, e você não é mais a professora Débora, agora você é a professora da robótica. E aí conto aqui para vocês um pouquinho desses resultados. A gente conseguiu diminuir a evasão escolar em 93%. Como eu falei para vocês, a gente começou a potencializar aqueles possíveis estudantes que poderiam sofrer uma evasão escolar. Então, fazer um trabalho diferenciado, retornando esses estudantes para a escola em horários diferenciados, para que eles pudessem construir e se envolver mais com o trabalho de robótica com sucata. Nós reduzimos a questão da evasão do trabalho infantil em 95%, e essa era uma questão séria para mim, porque muitos dos meus estudantes eu via em pontos comerciais do bairro, de vez de estar na escola, estavam trabalhando. Nós subimos no IDEB de 4.2 para 5.2, uma vitória, principalmente quando a gente lembra aí de todo o histórico que eu relatei para vocês no início da nossa conversa, de apresentar esse trabalho. E nós retiramos mais de 1 tonelada de lixo nas ruas. E eu sempre falo que, para mim, o melhor foi ver a diferença que esse trabalho fez na vida desses estudantes, que não foi aquele lugar de extrema pobreza que determinou o que eles poderiam ser na vida. Foram eles. O ano passado eu tive uma grata notícia, uma daquelas fotos que eu passei lá atrás, daquele grupo lá no Ibirapuera, um daqueles meus alunos retornou à escola no ano passado, pediu para que eu reunisse os amigos dele para contar que ele tinha passado em física na USP. E aí a gente mostra, então, o quanto é significativo. É uma sementinha que foi plantada e ele foi ali contar para os estudantes que, da mesma forma que ele tinha ingressado numa universidade pública, que o quanto ali ele tinha se encantado com aquele trabalho, que os colegas deles também poderiam seguir o mesmo exemplo e ocupar outros espaços. Porque a educação, ela é transformadora. É criar um ambiente que permita a participação dos atores envolvidos, para que conheçam, possam contribuir, dando a sensação de pertencimento e de autoria.
Somos todos seres criadores e quando fazemos, geralmente nos sentimos felizes e realizados. As pessoas são o centro do processo da aprendizagem criativa. A gente vivencia muitos momentos que a gente fala muito de tecnologia, desmistificar o que é essa tecnologia é importante. Entender que são as pessoas que são sempre o centro desse processo é fundamental. A principal dificuldade que encontramos para se implementar um projeto de educação mão na massa na escola é a mudança de cultura necessária em nós, professores. Ser inovador, antes de mais nada, é ter uma atitude. Então, convido vocês agora a ter uma atitude, a romper velhos paradigmas, a descomplicar esse processo de inovação e a começar um projeto mão na massa.